E eu gostaria de fazer e compor a minha fala pegando um gancho da minha professora, né, e dirigente de curso, coordenadora de curso, professora Karine, tal qual quando ela diz a partir do mimimi das mulheres negras aqui no Brasil, né? Aqui na América Latina. Muitas mulheres, inclusive, que já tiveram a oportunidade de emigrar, mesmo estando em países próximos, né? Países que compõem o Mercosul, nós tivemos essa experiência de sexualização, principalmente por sermos mulheres brasileiras. A visão que se tem do Brasil é uma visão hipersexualizada, uma visão puritana, uma visão de que mulheres brasileiras elas não devem ser respeitadas e honradas. E quando a gente entende que isso é muito para além do conhecimento, porque há uma diferença do ignorante que nasce ignorante e o ignorante que quer e deseja continuar ignorante. E é sobre muito disso que se baseia o patriarcado, o machismo, e até mesmo um pouco do fascismo, porque a minha área ela é uma área muito política. E quando se fala de política, a Marielle Franco ela vai dizer que a mulher negra ela não carece de amor na relação. Ela carece do respeito político, quanto cidadã, quanto contribuinte, quanto habitante daquele local, né? Quanto civil. E a mulher negra ela é negligenciada em todos os aspectos, principalmente no aspecto acadêmico. Então, assim, a mulher negra diaspórica, a mulher negra da diáspora, ela não é vista tanto quanto negra ou uma mulher continental. E é essa rivalidade negra feminina que fez, durante muitos anos, mulheres negras não seguirem exemplos ancestrais. Eu quero fazer da fala das minhas colegas acadêmicas quando dizem de que é mais fácil conhecer a história do seu país a partir de um homem, né, do que de uma mulher. Todos conhecem Zumbi dos Palmares, mas pouco se fala sobre Dandara dos Palmares, né? Muito se fala sobre vários outros, inclusive quem deu o grito da independência foi um homem, mas se fala muito pouco sobre ainda Maria Filipa, Maria Quitéria, que até pouco tempo atrás, nos nossos livros didáticos, era tratada como uma mulher branca, né, do nosso recôncavo baiano. Então, até qual ponto essas representatividades também têm sido passadas para nós? Pelo olhar de um homem, a literatura brasileira sempre colocou a mulher negra como sexualidade, como alguém que sempre desejou ser estuprada, ser vaiada, ser desrespeitada, desonrada. Então, assim, desde criança e desde adolescente, e eu digo isso porque eu estudei em escolas particulares também, de bom conhecimento, isso sempre foi colocado na nossa educação, de que mulheres negras era quem pedia para serem estupradas, para serem açoitadas. Inclusive, as que tinham o bel prazer de concederem filhos claros, os tal ditos mulatos, os tal ditos pardos, ainda tinham certo privilégio, tem muitas aspas, de não fazer trabalho de campo. Então, essa história da mulher latina, afro-caribenha, tal qual não tão vista quanto a americana, quanto as americanas dos Estados Unidos, mas ainda assim americanas, esse local de sempre querer migalhas, esse local de sempre estar em disputa, em atrito, inclusive no lugar da mulher gritante. Quando uma mulher negra, e principalmente aqui no Brasil, quando uma mulher negra ela grita, ela se revolta, ela é condenada. E um exemplo disso é Carol Conká. Carol Conká foi uma das mulheres mais odiadas do nosso país. Mulheres negras açoitaram Carol Conká. Então, até quando e qual é o limite que a mulher negra aqui no Brasil se assemelha com a outra e apoia a outra? Porque na teoria é muito bonito a gente dizer que quando uma mulher se levanta, um quilombo se vai, se forma, e se aconchega e se acolhe. Mas será mesmo que esse acolhimento existe? Ele acontece? E eu digo que das experiências que eu tive, não aconteceu aquilombamentos, acolhimentos em espaços políticos, em espaços acadêmicos. E durante muito tempo, ainda assim, mulheres negras são as que mais saem das universidades federais, universidades privadas, justamente não só como a nossa diretora Miriam colocou, sobre ter filhos, mas também sobre a negligência da permanência daquela mulher negra, né? Sobre acolhimento, sobre auxílio, sobre bolsas. Ainda assim, e eu digo isso em porcentagem muito alta, mulheres negras ainda são rejeitadas em bolsas de extensão. São sempre os homens aprovados, sempre os homens competentes o suficiente para estar naquele local. Então,
eu acredito que essa mesa vem muito com não só o senso de aperfeiçoamento da pauta, de falar sobre a pauta, mas também sobre o senso crítico de entender de que mulheres negras, principalmente aqui na América Latina, e faço o recorte, ainda não somos vistas tal qual mulheres. Somos vistas como objeto, usadas como pauta e depois descartadas, desvairadas, como se não fôssemos ali, não existíssemos. E até hoje somos usadas como ponte para que homens nos representem, homens falem sobre as nossas pautas, homens contem a nossa história. Então, eu conto muito com essa mesa para aprender com vocês e também para ensinar aqui. Muito obrigada por esse espaço.